Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 89, de 29 de outubro de 1899. Jesus a leva nos braços e a instrui. Continua vindo, meu adorável Jesus, mas esta manhã, quando veio, me tomou em seus braços e me transportou para fora de mim mesma, e eu, encontrando-me naqueles braços, compreendia muitas coisas, e especialmente que para poder estar livremente nos braços de nosso Senhor, e também para entrar boamente em seu coração e sair dele como a alma mais lhe agrade, e para não ser de peso e aborrecimento ao bendito Jesus, é absolutamente necessário despojar-se de tudo. Portanto, com todo o coração lhe disse: meu amado e único bem, o que te peço para mim é que me despojes de tudo, porque bem vejo que, para ser revestida por ti e viver em ti, e que tu vivas em mim, é necessário que não tenha sequer a sombra do que não te pertence. E ele, todo benignidade, me disse: minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme minha habitação nela é o desapego total de toda coisa. Sem isso, não só não posso viver nela, como nem sequer uma virtude pode tomar lugar na alma. Depois que a alma fez sair tudo de si, então eu entro nela e, unido com a vontade da alma, fabricamos uma casa. Os fundamentos desta casa se baseiam na humildade. E quanto mais profundos forem, tanto mais altos e fortes são os muros. Estas paredes serão feitas de pedras de mortificação, cobertas de ouro puríssimo de caridade. Depois que os muros forem construídos, eu, como um pintor excelentíssimo, não com cal e água, mas com os méritos da minha paixão, simbolizados pela cal, e com as cores do meu sangue, simbolizados pela água, os revesti e neles formo as mais excelentíssimas pinturas. E isto serve para protegê-la bem das chuvas, das nevadas e de qualquer golpe. Imediatamente depois vêm as portas, e para fazer que estas sejam sólidas como madeira, não presas à mariposa, é necessário o silêncio, que forma a morte dos sentidos exteriores. Para guardar esta casa é necessário um guardião que vigie por toda parte, por dentro e por fora. E este é o santo temor de Deus, que a guarda de qualquer inconveniente, vento ou qualquer outra coisa que possa ameaçá-la. Este temor será a salvaguarda desta casa, que fará agir a alma, não por temor da pena, mas por temor de ofender ao proprietário desta casa. Este santo temor deve fazer com que tudo seja feito para agradar a Deus, sem nenhuma outra intenção. Logo, se deve adornar esta casa e enchê-la de tesouros. Estes tesouros não devem ser outra coisa que desejos santos, lágrimas. Estes eram os tesouros do Antigo Testamento, e neles encontraram sua salvação. No cumprimento de seus votos, sua consolação. A força nos sofrimentos. Em suma, toda sua fortuna se baseava no desejo do futuro redentor, e nesse desejo agiam como atletas. A alma sem desejo trabalha quase como morta.
Mesmo as mesmas virtudes, tudo é tédio, aborrecimento, animosidade, nada lhe agrada. Caminha quase arrastando-se pelo caminho do bem. Ao contrário, a alma que deseja, nada lhe causa peso, tudo é alegria. Voa nas mesmas penas, encontra seus gostos, e isto porque havia um antecipado desejo, e as coisas que primeiro se desejam, depois vêm a amar-se, e amando-se, encontra-se os prazeres mais agradáveis. Por isto, este desejo deve acompanhar a alma desde antes de que se fabrique esta casa. Os adornos desta casa serão as pedras mais preciosas, as pérolas, as gemas mais caras desta minha vida, baseada sempre no sofrer e no puro sofrer. E como aquele que a habita é o doador de todo o bem, põe nela o enxoval de todas as virtudes, a perfuma com os mais suaves odores, semeia as flores mais encantadoras e perfumadas, faz soar uma música celestial das mais agradáveis, faz respirar um ar de paraíso. Esqueci de dizer que é preciso ver se há paz doméstica, e esta não deve ser outra coisa que o recolhimento e o silêncio dos sentidos interiores. Depois disto, eu continuava nos braços de Nosso Senhor e me encontrava despojada de tudo. Enquanto estava nisto, vi o confessor presente e Jesus me disse: Mas me parecia que queria fazer uma brincadeira para ver o que eu dizia. Minha filha, você se despojou de tudo, e você sabe que quando se despoja, se necessita outra pessoa que pense em vesti-la, em alimentá-lo e que lhe dê um lugar onde viver. Tu onde queres estar? Nos braços do confessor ou nos meus? E enquanto dizia isto, tentava colocar-me nos braços do confessor. Eu comecei a insistir que não queria ir, e ele que queria. Depois de um pouco de disputa, me disse: Não temas, te tenho em meus braços. E assim ficamos em paz. Então vamos buscar aqui compreender um pouco melhor desse trecho que é tão bonito, que é tão lindo, onde Jesus leva a Luísa nos braços e vai instruindo ela. Olha só que bênção que ela teve, que graça que ela recebeu de ter ali Jesus, o mestre divino, sendo o instrutor dela, o mestre dela, fazendo esses ensinos, trazendo para ela as instruções de forma pessoal, de forma particular, de forma individual, ali sensivelmente, carregando ela nos braços. Ela teve esse privilégio. Só que esse privilégio tinha um preço, tudo tem um preço. E o preço foi dela ser a alma, uma alma vítima que ficou por mais de 60 anos numa cama inteiramente à disposição do Senhor. Ela pagou o preço por isso. Ela teve muitas graças, muitas alegrias, mas ela também teve muito sofrimento. E falando assim, eu me lembro de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mulher das graças, ela é a agraciada, ela é a cheia da graça, mas, no entanto, ela também é a mãe, ela é a mulher das dores. Então, é aquela realidade. Não vem o bônus sem o ônus, ou o ônus vem com o bônus. E se a gente também quer, não porque a gente quer o bônus, não porque a gente quer o prêmio, mas a gente sabe que Deus, ele é justo e ele não se deixa vencer em generosidade, ele é hiper mega generoso. Ninguém é mais generoso do que Deus. E ele sabe pagar muito bem aqueles que fazem algum tipo de, que corresponde de alguma forma. Ele é generosíssimo. Não se deixa, ninguém é mais generoso do que Deus. E então ninguém fica sem pagamento. Todo aquele que doa, que faz algum trabalho para Deus, por amor a Deus, não fica sem pagamento. Então a gente não faz por causa do pagamento, mas a gente sabe que Deus vai pagar de qualquer forma. Ele não fica devendo nada para ninguém. Quem deve para Deus somos nós, mas ele não nos deve nada. E ele nem deveria nos dar nada, mas ele quer. E ele é isso que é Deus. É esse amor infinito que transborda de forma a não deixar faltar nada para nós. E
E a Luísa teve os benefícios de ter a presença sensível, a instrução sensível de Jesus ali trabalhando nela, mas ela era uma alma escolhida para um propósito específico. Que a gente está conhecendo, a gente sabe que ela recebeu, ela foi a depositária desse Fiat. E ela narrando aqui essa circunstância dela estar nos braços de Jesus, e ela ia compreendendo muita coisa nesse estado que ela estava fora dela, a alma não estava, ela estava fora da alma, do corpo, e ele transportou ela para fora dela, né? A alma, o corpo ficou ali na cama, mas a alma foi viajar, foi ficar nos braços de Jesus, foi ali se encontrar com ele, e isso fazia com que ela ia compreendendo muitas coisas. E ela se sentia livre de entrar e sair dos braços de Jesus. Ela estava bem leve, bem solta, bem à vontade, que a gente percebe nessa narração que ela estava muito à vontade com Jesus, ela estava muito íntima com ele. E até por isso ela fala que com todo o coração ela disse para Jesus: Meu amado e único bem, o que te peço para mim é que me despoje de tudo. E ela sentia essa necessidade de se despojar, mas ela queria que Jesus fizesse esse trabalho de despojamento, de realmente tirar tudo, deixar a alma pelada ali, a alma nua, a alma sem nada, sem nenhum penduricalho, sem nenhuma realidade que prendesse ela a nada, que fosse terreno, que não fosse realmente divino, e para que ela pudesse assim revestir-se dele. E, aí aqui ele vai falar que me despoje de tudo, porque bem vejo que para ser revestida por ti, viver em ti, e que tu vivas em mim, é necessário que não tenha sequer a sombra do que não te pertence. Então ela já tinha essa consciência. Ela já sabia que ela não podia ter nada, nada, nadica ali, nenhuma manchinha de nada que não pertencesse ao Senhor, para que realmente ele pudesse ali viver nela e fazer tudo nela. E ele vem com muita benignidade dizendo para ela, e aqui ele vem fazendo a instrução. E ele vai fazer essa analogia com uma casa, essa construção dessa casa, e vai ali exemplificando como que se dá esse despojamento, como que se dá a edificação dessa vida que ela precisava desenvolver com o Senhor. E ele vai falando: Minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme minha habitação nela é o desapego total de toda coisa. Então, desapegar, então a coisa principal, o ponto principal que precisa ficar fixado na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa memória e na nossa alma é que a alma precisa estar totalmente desapegada de tudo, despojada de tudo, para que ele possa vir e fazer a habitação dele, vir e fazer na nossa alma a morada dele, vir e fazer na nossa alma a residência dele, a estadia dele, o lar dele, a casa dele. E o desapego total de tudo, de tudo. E ele vai falando: sem isto, não só eu não posso viver nela, como nem sequer uma virtude pode tomar lugar na alma. Então, nenhuma virtude divina, porque as virtudes humanas podem ser desenvolvidas mesmo que o Senhor não esteja habitando, mas as virtudes divinas, que são as virtudes dele mesmo, só vão tomar lugar na alma se ele vier. E ele só vem se a alma estiver despojada de tudo. Não pode ter nada na alma que não pertence a ele, para poder ele realmente chegar de malicuia, se fixar e morar permanentemente. Não ser apenas uma visita que vem ali durante 15 minutos e vai embora, mas que venha realmente e habite, seja um habitante, seja um morador, seja ali o proprietário, residente permanente daquela casa. E aí ele continua: depois que a alma fez sair tudo de si, então eu entro nela e, unido com a vontade da alma, fabricamos uma casa. Então, ele, junto com a alma, precisa fazer esse esvaziamento. Nós precisamos esvaziarmos de tudo, desapegar de tudo que não pertence ao Senhor, de tudo aquilo que é estranho a Ele, fazer todo esse desapego de todas as de pessoas, de coisas, de sonhos, de projetos, de qualquer realidade terrena. Nós precisamos desapegar de tudo, como se nada disso existisse, como se a gente precisa fazer esse zeramento de tudo
para que ele venha, e aí ele vai se unir à nossa vontade. Então, essa fusão faz a fusão na nossa vontade para juntos trabalhar para fabricar a casa, para edificar essa residência, essa casa. E aí começa pelos fundamentos. E toda casa tem que ter fundamento. Se a casa não tem fundamento, ela desmorona. E ela precisa estar fundada na rocha, ela não pode ser fundada na areia, ou seja, em coisas vãs. Ela precisa estar fundada realmente naquilo que realmente é o conhecimento, o propósito, o desejo mesmo de que ele realmente faça esse trabalho. Então, o que o fundamento que ele vai dar exemplo aqui, que o fundamento se baseia na humildade. A alma precisa ser muito humilde, precisa ser muito simples. Então, se ainda não temos essa humildade, essa simplicidade, é parte principal, tem que ser o, o teor principal da nossa oração. Senhor, eu desejo ser humilde, Senhor, eu desejo ser simples. Porque isso é que vai fundamentar, isso que vai dar, que vai fazer esse alicerce dessa casa, dessa habitação, é a humildade e a simplicidade. Ele não fala aqui nesse texto de simplicidade, mas a gente sabe o quanto que uma alma humilde é simples. Porque a simplicidade e a humildade, elas estão ali lado a lado, elas estão de mãos dadas. Então, esses fundamentos vão estar baseados nessa humildade. A alma precisa ter humildade, ela precisa ser humilde. Então, se até então a humildade ainda não faz parte, a gente sabe que é necessário esse, esse despojamento que já a alma primeiramente abre mão de tudo, se esvazia de tudo, e depois humildemente se coloca diante de Deus e coloca ali, né, totalmente vazia e coloca, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E faz o que o Senhor tiver de fazer na minha vida. E aceita tudo. Essa humildade é de aceitar tudo que o Senhor quiser fazer. E quanto mais profundo forem os fundamentos, tanto mais altos serão e mais alto e mais forte serão os muros e as paredes dessa casa. Então, quanto maior a humildade, mais profundo vai ser esses alicerces. E quanto mais profundos são os alicerces, mais altas as paredes e mais resistentes as paredes serão. E essas paredes que vão fazer construir essa casa é as mortificações. As mortificações são realmente esse também esse desapego, é, a renúncia, o despojamento, tudo isso é mortificação. As humilhações também é mortificação. Então, desapego é mortificação, renúncia é mortificação, humilhações são mortificações. Então, tem várias coisas que podem trazer mortificação para abrir mão das coisas, se submeter, confiar, tudo isso tem mortificação, tudo isso tem, obedecer tem mortificação, concordar mesmo sabendo, em algumas circunstâncias, sabendo que tem razão, mas mesmo assim não querer se impor. Então, abre mão de se impor, abre mão da própria visão, abre mão do amor próprio, de ter razão, abrir mão de ter razão, isso também é mortificação. E essas mortificações é que vão formando essas paredes nessa casa. E a cobertura vai ser de ouro puríssimo, de ouro puríssimo que é de caridade. A caridade é esse ouro puríssimo. A caridade é esse amor, porque não adianta ter humildade, não adianta fazer mortificações, não adianta se despojar de tudo se não tiver amor. Então, o amor vai ser esse revestimento, essa cobertura que vai dar esse acabamento ali de ouro, que é a caridade, que é o amor. A alma precisa amar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que está acontecendo, toda a construção, desde ali dos fundamentos, desde ali dos alicerces, tudo ela tem que amar, tudo que o Senhor vai fazendo, todo o trabalho de Deus, a alma precisa amar. Depois que os muros forem construídos, eu, como um pintor excelentíssimo, não com a cal e a água, mas com os méritos da minha paixão, simbolizadas a cal pela cal e a cor pelo sangue, e o sangue simbolizado pela água, a cal pela... Tá, vamos aqui.
como um pintor excelentíssimo, não com a cal e a água, porque o pintor vai usar cal e água, né? Na época dele era isso, mas hoje em dia a gente sabe que tem tintas muito evoluídas, aí já a gente já manda preparar a cor que queira das tintas, mas antigamente as casas eram pintadas com água e cal mesmo, não tinha tintas, né? Era cal e água, que era a base, pelo menos era a base das pinturas, era a cal e a água. E essa cal e a água são os méritos da paixão dele. Os méritos era simbolizado pela cal e as cores eram o sangue. Pela cal e com as cores do meu sangue simbolizadas pela água. Então, as cores do sangue era a água e os méritos da paixão era a cal. Então, misturava-se os méritos da paixão com o sangue e fazia ali a pintura para poder dar ali uma color, uma col, porque assim a cor ela modifica uma casa que ela não é pintada, ela parece assim que não tem vida. Quando ela recebe uma pintura, ela parece que é renovada, ela recebe vida. Então, essa vida toda que essa casa vai receber, que essa alma vai receber, que esse edifício espiritual que está sendo construído, essa residência, essa alma sendo trabalhada ali, ela vai receber essas cores do sangue e dos méritos da paixão de Jesus, do sangue dele e dos méritos da sua paixão. É isso que vai dar ali essa beleza, essa vida para essa residência. E e ele reveste e que né, ele vai e os revestir neles forma as mais excelentíssimas pinturas. Então, com sangue, com os méritos da paixão, ele vai fazer ali essa pintura. E essa pintura, além de dar beleza, ela vai proteger, porque a pintura tem aquelas pinturas que são que não deixa infiltrar, elas são, ai, me fugiu o nome agora, elas são, não é selante, também, pode usar esse nome de selante, mas elas também são impermeabilizantes. Tem pinturas que elas em si elas já vêm com impermeabilizantes para poder proteger ali né, o concreto, para ali proteger o material, as paredes das infiltrações, da chuva, das nevadas e de qualquer outra realidade. Então, o que os méritos e o sangue de Jesus vai fazer com a alma? Vai fazer com que proteja a alma dos ataques, essas nevadas, essas chuvas que ele fala, os golpes, são essas realidades das contrariedades que vão vindo, mas essas realidades não vão fazer com que isso penetre dentro da alma. Ela vai chegar e vai bater na pintura que está ali, impermeabilizando a parede para não deixar entrar para dentro adversidades, contratempos, sofrimentos agudos ou mesmo sofrimentos pequenos, as próprias mortificações, elas não fazer com que isso infiltre e penetre parede adentro e entre para o interior da casa. Então, essa pintura, que é o sangue de Jesus e os méritos da paixão dele, faz essa impermeabilização. É uma pintura, mas é uma impermeabilização também, para que não entre nada para dentro, no interior da alma. Imediatamente depois vem as portas. Então, as paredes estão formadas, já está ali, os fundamentos feitos, aí vem colocando as portas. E estas portas, elas têm que ser bem sólidas como madeira. Hoje em dia tem outros materiais já para fazer portas, mas ainda existem muitas portas de madeiras. E madeiras sólidas, não pode ser qualquer madeira para fazer a porta, né? E não presas à mariposa. É necessário o silêncio, que forma a morte dos sentidos exteriores. Então, vamos ver aqui. Imediatamente depois vêm as portas, e para fazer que estas sejam sólidas como madeira, não presa à mariposa, quer dizer, não presas à mariposa. Por que é presa à mariposa? Às vezes aquele material que os bichinhos vêm e tem ali tipo uma colinha, e aonde ela chega, ela vai colando. Até mesmo a gente pode lembrar de uma tinta fresca. Quando você passa uma tinta fresca, às vezes vem aqueles mosquitinhos, aqueles bichinhos, e eles vão, né, voando ali por perto, daqui a pouco eles sentam ali e vai ficando grudado ali, eles não conseguem mais sair.
Mas se é uma madeira forte, resistente, sólida, não fica nada grudado, né? Os bichinhos podem até chegar ali e sentar, mas dali eles vão embora e não fica preso. Não é um material pegajoso, um material aderente ali para que os insetos cheguem e fica preso. Então, por isso ele fala aqui que não seja ali algo que vai prender aquilo que vem de fora. E isso, o que que isso é? É o silêncio que vai dar morte para os sentidos exteriores. Então, os sentidos exteriores seriam essas mariposas, seriam esses bichinhos que vêm para ali para encher o saco, né? Para perturbar. Vem ali na porta ali para perturbar, querendo entrar para dentro, mas como é sólido, como essa porta é sólida, elas não conseguem entrar para dentro. E o que que dá solidez para essa porta? É o silêncio. É o silêncio calando tudo aquilo que é exterior, não deixando entrar para dentro. Chega, bate e volta, não fica preso, não fica grudado e não entra para dentro. É sólido, essa porta é sólida, ou seja, não deixa com que esse silêncio dá essa solidez. Então, é silêncio às coisas exteriores. Então, aquilo que é exterior não penetra para o interior da alma. Está acontecendo? Sim, mas está fora, não está dentro. A alma está participando, ela está vendo, ela está ali, está dentro da realidade exterior, mas esse exterior não entra para dentro, porque existe uma porta sólida, ou seja, esse silêncio que a alma faz. Ela sabe silenciar, ela sabe aquietar, ela sabe ali interiorizar e calar-se. Ela se cala e cala que as coisas exteriores deixam mudas as coisas exteriores para que elas não penetrem, elas não tenham voz no interior da alma. Interessante isso. Para guardar esta casa é necessário um guardião que vigie por toda parte, por dentro e por fora. Olha só, um guarda que vigie por dentro e por fora dessa casa, fica vigilante o tempo todo. E quem que é esse guarda, quem que é esse vigia? É o santo temor de Deus. Como a Aline até falava, não é aquele temor de Deus de não pecar para porque se eu peco, eu acabo saindo da graça, eu acabo perdendo o habitante, o morador da casa. Mas, assim, é o temor de não fazer, de obedecer, de tudo, de concordar, de corresponder, mas por amor a esse dono, por amor a Deus, e não por medo das consequências das realidades. Não é medo, mas é um temor por respeito, por amor, por reverência, por saber que Deus é quem Ele é o Pai, Ele é o Criador. Então, esse temor de não ofender, por amor e para não ofender o amor. Então, olha só, não ofender o amor. Não é qualquer pessoa que a alma não vai ofender, é o amor que ela não vai ofender. Então, esse temor de não ofender o amor é que vai ser esse guardião que vai guardar por dentro e por fora, por dentro e por fora. E a alma fica ali vigilante. Eu não vou ofender o meu amor. Eu não vou ofender o meu Senhor. Eu não vou ofender o meu Pai. Eu não vou ofender o meu Criador. Então, esse temor de não ofender aquele que é e se torna esse guarda, esse vigilante. Que guarda qualquer inconveniente, vento ou qualquer outra coisa que possa ameaçar. Então, tudo aquilo que possa vir a perturbar a paz dentro dessa alma, esse vigia fica ali, porque eu não vou ofender o meu Deus, eu não vou ofender o meu amor. Tão lindo isso, né? Corre que Deus nos conceda essa graça de chegar a esse ponto. Este temor será a salvaguarda desta casa, que fará agir a alma não por temor da pena. Então, olha só, não essa vigilância não é porque teme a pena, mas por temer, por teme ofender o proprietário da casa, ou seja, teme ofender o doador, teme ofender o Senhor, teme ofender o amor. Este santo temor deve fazer com que tudo seja feito para agradar a Deus, sem nenhuma outra intenção. Então,
é um temor que é amor, mas que não tem intenção. Ah, tá, não, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou resguardar, vou ficar atenta, vou ficar vigilante para não ofender, mas porque eu não vou ofender a Deus, porque senão eu não vou receber isso, eu não vou receber aquilo, ele não vai ficar mais comigo, ele vai me deixar, ou eu vou. Não, mas essa intenção única e exclusiva de amar a Deus, só por amor a Ele. Então é um temor que está estreitamente ligado, relacionado com o amor, e não é com intenções, outras intenções. Logo se deve adornar esta casa e enchê-la de tesouros, e estes tesouros não devem ser outra coisa que desejos santos, desejar ter essa vida, desejar viver essa vida, desejar construir junto com Jesus esta casa, essa habitação, com todas as especificações que ele foi instruindo a Luísa. Então, todas essas especificações que ele foi falando para ela que eram necessárias para a construção desse edifício, dessa casa, dessa residência, elas são também para nós. Hoje ele fala exatamente isso para nós também. E é preciso ter esse desejo de correspondência, um santo desejo de correspondência. E esse santo desejo de correspondência, ele normalmente vai vir com lágrimas. Mas esses santos desejos e essas lágrimas foram o que fizeram com que as pessoas que viveram antes, no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias, vivessem aguardando a vinda dele, pedindo, suplicando, ali, esperando esse desejo que o Messias venha, que o Messias venha, que o Messias venha. E não era sem sofrimento, era com sofrimentos. E aquilo ali fez com que realmente o Messias pudesse vir, o Redentor viesse. E eles viveram como, esses que viviam nesse desejo profundo, eles viviam como atletas, aqueles que realmente se exercitavam naquela espera, naquele desejo de ver, de fazer parte do tempo em que o Messias viria, que a profecia se concretizaria. Então, era o desejo deles e eles, né, quem teve o desejo na época, principalmente aqueles que viveram na época de Jesus, puderam contemplar. Assim, a alma também deseja, sem o desejo, a alma que não tem desejo, que não tenha, esse desejo é como se fosse esse sonho. O sonho da nossa alma deveria ser o sonho de estar com Deus, de viver com Deus eternamente. Então, esse desejo de céu, mesmo que a gente saiba que na divina vontade o céu já vai ser tocado já aqui na terra, ele já começa aqui na terra, mas ele vai também depois ser consumado na eternidade. Depois que a nossa vida aqui cessar, a nossa alma precisa trabalhar nesse desejo de eternidade, desejo de eternidade. Eu já experimento a eternidade aqui, sim, mas eu sei que a plenitude vem depois. Então, esse desejo de eternidade, esse desejo de plenitude, vai fazer com que a alma também ali vai trabalhando. É mais um dia e mais um dia. E aí o Senhor vai dando mais uma oportunidade, a alma vai estar ali. Ela sonha, ela deseja, então ela não desiste, ela vai persistindo, persistindo e continua na perseverança, continua na, na constância, porque ela sabe como, né, quem que ela está, a quem ela está, com quem ela está junto e quem está junto dela. Então ela não fica como uma morta, né? Ali se entediando, aborrecida, sem ânimo para nada, mas tudo que vem, tudo serve, tudo vai servindo para ser como um impulso para ela continuar. Mais um dia continua, mais um dia continua, mais um tijolinho, mais uma pincelada, mais um prego, e assim vai indo. E ele fala, né? Ao contrário, a alma que deseja, nada lhe causa peso. Então, não é pesado, é alegria. A alma vai caminhando, daqui a pouco ela está voando e ela vai encontrando gosto naquilo que vai fazendo, porque ela sabe o para que está acontecendo, para que está trabalhando, para que está, o que está abrindo mão do que, para que está abrindo mão. Isso vai trazendo, vai animando, a alma vai amando, vai fazendo tudo por amor, vai tendo prazer, vai se agradando de tudo isso, porque sabe o para quê do que está fazendo. Por isso, este desejo deve acompanhar a alma desde antes de que se fabrique essa casa. Esse desejo de ver esse edifício pronto não pode sair do nosso coração, de ver essa habitação ali concluída para Deus habitar permanentemente.
não pode sair da nossa frente, tem que estar ali na nossa frente o tempo todo, o desejo, desejo, desejo isso. Eu entendi, é como aquela parábola do tesouro escondido. A pessoa encontrou o tesouro naquele terreno, ela esconde de novo o tesouro, vai e vende tudo para voltar e comprar aquele terreno, porque ela sabe onde está o tesouro. Então, é ter diante da nossa visão, diante do nosso coração, o tesouro. Eis o tesouro, a divina vontade é o tesouro, o Senhor é o tesouro, Jesus é o nosso tesouro, e viver com isso constantemente diante dos olhos, Ele é o nosso tesouro, essa vida divina que Ele quer desenvolver conosco é o nosso tesouro. Então, trabalhar permanentemente, o tempo todo, toda hora, trabalhar com esse objetivo, com essa intenção, com essa reta intenção de alcançar esse tesouro, de ter essa casa pronta. E ele vai continuando: os adornos desta casa serão as pedras mais preciosas, as pérolas, as gemas, as mais caras desta minha vida, baseada sempre no sofrer e no puro sofrer. E como aquele que habita é o doador de todo bem, põe nela enxoval de todas as virtudes e perfuma com os mais suaves odores, semeia as flores mais encantadoras e perfumadas, faz soar música celestial das mais agradáveis, faz respirar um ar de paraíso. Olha só, ele que vai ser o habitante dessa casa, o morador, o dono dessa casa, ele vem com todos os bens, com todos os atributos, com todo o poder, com toda a glória, ele vem para habitar ali com todo, né? Ele fala de flores, de perfumes, de belezas e tudo mais. Ele vem porque ele é o dono de tudo, possuidor de tudo, e ele traz tudo junto. E aí ele fala assim: esqueci de dizer que é preciso ver se há paz doméstica, e esta não deve ser outra coisa que o recolhimento e o silêncio dos sentidos interiores. Então, essa paz doméstica, essa paz dentro, não é só uma paz que não deixa que ali o guardião, que é o santo temor, não deixa que nada de fora entre na alma, mas ali dentro, no interior, também precisa ter essa paz doméstica, essa paz interior, essa paz dentro da casa. Não é apenas uma paz que não deixa com que a guerra entre de fora para dentro, mas é uma paz que exala de dentro para fora, é uma paz que reina dentro da alma. É esse recolhimento, um silêncio, silencia as potências interiores quando é necessário para poder ter essa vida de silêncio. Depois de tudo isso, eu continuava nos braços. Depois ela continuou nos braços de Jesus e encontrava despojada de tudo. E enquanto ela estava nesse despojamento, ela veio o confessor e Jesus disse para ela se ela queria, ela achava, né, ela fez ali uma brincadeira com ela, se ela preferia estar nos braços do confessor ou nos braços de Jesus. Na verdade, ali estar no braço de Jesus ou do confessor significava a mesma realidade, porque ele já tinha instruído ela que tudo que o confessor, tudo que fosse relacionado ao confessor é como se fosse com ele. Então, a obediência e todas as realidades que fosse tratada com o confessor, ela tinha que ver no confessor a própria pessoa de Jesus. Então, tá no braço do confessor, tá nos braços de Jesus, era em síntese a mesma realidade. E aí ele vai dizer para ela: não temas, te tenho em meus braços, e assim ficamos em paz. Aí ela concorda, e é uma instrução belíssima que a gente pode levar, ou melhor, assumir na nossa vida, assumir essas instruções, assumir essas orientações de Jesus, essas instruções, porque não são meros conselhos, são pontos específicos da construção dessa casa que o Senhor quer morar, mas ele não vem morar numa casa de qualquer jeito, numa casa bagunçada, numa casa que não tem alicerces bem formados. E ele falou que ele vai trabalhar junto com a alma. Então a gente precisa confiar nisso, que tem que ter esse desejo. Antes da casa estar construída, ele precisa ter esse desejo. Ele tem que ser um desejo que não pode sair da nossa, não pode ser hoje eu quero, amanhã eu não quero. Tem que ser um desejo todos os dias, um desejo profundo. A gente tem que amanhecer o dia já com o desejo de ver essa casa logo pronta, essa habitação totalmente ali construída, prontinha para poder ele morar permanentemente. E é assim que a nossa vida vai se dando dia após dia. Amém, Fiat.